Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Pod Café. A gente está aqui na continuação da conversa com o Daniel, porque o assunto aqui corre solto. E agora eu preciso entrar num detalhe aqui que eu estou curiosíssima, Daniel, que é como que foi essa junção de você ir para o barismo e para a torra. Como que começou esse rolê aí? Bom, vamos lá. A continuação da conversa, né? Porque, o assunto acabou ficando tão focado na questão toda, de como que eu cheguei, o que a gente faz. E aí, em paralelo, do trabalho que a gente faz aqui, na realidade, tem a questão um pouco do resultado. Como que eu fui parar na questão do barismo e da torra, né? Então, hoje, né, a gente tem uma preocupação de entrega, porque não adianta eu ter café de produtor que faz um super trabalho, que desenvolve muito bem, que entende o que está fazendo, e aí eu simplesmente torro o café de qualquer jeito, não sigo uma escola de torra mais moderna, e no final como que eu faço o café. Então, sempre a preocupação que a gente teve foi como que a gente consegue falar do produtor, da história dele, do ponto de vista de produção, da cadeia produtiva dele, do respeito que ele tem pelo café, e como que eu consigo continuar esse respeito na torra, que é uma das fases, e depois na hora do preparo. E aí a gente escolhe, então, para falar de café especial, a gente segue o modelo de torra e de barismo da Specialty Coffee Association, que é a SCA, que é uma entidade internacional que dá parâmetro, dá certificação, para a gente ter uma entrega padronizada no mundo para falar de café especial. Então, basicamente hoje, né, como que a gente funciona aqui? Eu recebo os cafés, desenvolvo um perfil de torra, levo um tempo para fazer isso, criei uma metodologia, uso um pouco do meu expertise da parte química, transporto isso para uma questão mais técnica do torrador, que é bem mais complexo. Então eu torro usando o Cropster, que é uma ferramenta de torra que me ajuda muito a entender o que está acontecendo no torrador, para depois eu entender o que aconteceu na xícara. E aí a gente consegue pegar a informação do torrador na xícara de café. Como que a gente consegue jogar essa xícara de café na mão do consumidor com todas essas informações? Bom, então a entrega está pautada um pouco nessa questão de barismo e de torra, né? Que são questões bem técnicas. A gente, de alguma forma, tenta não transparecer isso para o consumidor, para não assustar ele com tanta informação técnica, mas tudo aqui é feito com a questão, não tem nada empírico, né? Talvez o empírico ele tá na última parte, que é a sensibilidade, o que eu posso, como que eu posso, mas as questões são técnicas. Todas as respostas aqui a gente tenta achar a resposta técnica, desde o momento da torra do café, quando a gente tem, né, uma questão de torra de peneira diferente, de café diferente, de densidade diferente, e até para fazer, porque isso vai dar sequência, na realidade, no trabalho do produtor. E eu sempre falo para a Aline, assim, eu vou torrar o café, eu penso no respeito que eu tenho do trabalho do produtor. Eu não estou torrando qualquer café, eu estou torrando café que tem uma história, que tem todo, né? O que passou naquele período de 9 meses, 8 meses entre as safras, do trabalho? O que aconteceu nesse período todo para esse café estar aqui? Então, tem essas questões talvez mais, né, sentimentais, de respeito, por uma questão de fazer técnico, de falar, eu quero fazer a minha melhor entrega para melhorar o trabalho que ele fez lá. E como que foi a tua trajetória nessa questão técnica? Como que você começou e, o que você ainda pensa assim, ainda tem que fazer aquilo? Como foi a tua esteira? Eu acho que a primeira foi identificar que eu precisava pensar na questão de uma xícara de café que traduzisse um pouco de tudo isso. Então eu comecei estudando a parte técnica mais de como preparar café, do ponto de vista técnico, tanto na teoria quanto na prática, porque existe uma diferença muito grande, né, de hospitalidade, na questão de como que a gente entrega isso num laboratório, igual vocês lá na Flores, e como isso depois se reverte na mesa, quando eu vou servir, qual tipo de informação. E aí eu fui meio que construindo uma jornada de conhecimento que era sempre pensando assim, como que com todo o conhecimento técnico que eu vou adquirindo, vai pesar nessa xícara. Essa xícara precisa ser pesada de informação técnica, sem eu precisar falar.
Então eu fui construindo isso, eu fiz as certificações da SCA, fui trabalhar no Barcelona Coffee Festival, trabalhei no Campeonato Mundial de Barista em 2018 em Amsterdã, no Brew Bar, que é um bar de cafés filtrados, super dinâmico. Então eu acho que lá foi onde caiu a minha ficha da questão de servir. Porque você serve num campeonato mundial, você só serve café para um nível muito alto, né? Não sou competidor. Estava servindo café na feira, que é a World Coffee, que é a segunda maior feira de café do mundo. E aí tava lá e caiu a ficha, que pô, tá aí. O conhecimento técnico faz todo sentido quando a gente veio falar do trabalho do produtor. Então, acho que foi muito pautado nessa questão, assim, como que eu posso traduzir o que o produtor faz o ano todo de forma técnica numa xícara de café que a pessoa entenda o que tem, né? E a torra eu acho que foi mais um processo de evolução do trabalho, mas assim, muito pensando, pô, isso tem que fazer parte de tudo que a gente faz. Então, para eu falar de café, obrigatoriamente eu vou ter que falar de torra. Qual tipo de torra, como? Porque tudo isso, na realidade, é o que o consumidor vai usar na casa dele, ou ele vai tomar na cafeteria, e aí eu preciso entender qual que é o hábito de consumo local. O café que eu torro em Sorocaba pode ser o mesmo que eu torro em Natal, por exemplo, no Rio Grande do Norte, é o mesmo de Porto Alegre, né? Será que o perfil de torra que eu vou entregar é o mesmo? Não, você tem que seguir, você tem que ter uma leitura, porque o torrador ele é um modulador de sabor. Então, tem que entender um pouco da parte técnica do torrador, tem que entender da torra, mas tem que entender principalmente quem vai consumir, como vai consumir. Porque não adianta hoje eu pegar o café do Marcelo, que é um café que a gente já usou de vocês, que fez um super sucesso na primeira compra, e torrar esse café com uma acidez muito alta, para ressaltar a acidez. Eu posso fazer isso no torrador, posso ajudar a favorecer a acidez que a bebida pode me entregar. Mas o meu consumidor aqui, tipo, regional, de Sorocaba, ele tá pronto para essa experiência? Será que se eu colocar uma xícara de café com uma finalização curta e uma acidez super alta, uma acidez tartárica, uma acidez málica, falando do ponto de vista técnico, esse cara tá pronto para isso? Então, precisa fazer essa leitura. Então, a torra de café está super relacionada com o hábito de consumo. E nesse sistema todo de evolução técnica e de aprendizado, e isso tudo tem escolas e teorias? Por exemplo, você segue a SCA, hoje você foi juiz aí no último campeonato, você já trabalhou em outros campeonatos, você estava também na organização lá da SIC, fazendo um tanto de coisa. Foi essa trajetória que foi te moldando e você foi se especializando, ou você primeiro se especializou e esse acesso a esses lugares foram chegando? Eu acho que os dois, tá? O primeiro é de ter informação de qualidade, porque quando você tem informação de qualidade, você é notado, as pessoas escutam o que você está falando, e aí, de certa forma, você começa a participar de um determinado grupo, que é o cara que vai tomar a decisão, quem participa, como participa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com eventos, então é um negócio que eu gosto, e aí eu comecei a me envolver com a questão de eventos de café, então eu criei um campeonato de café que virou referência, e aí esse campeonato de café que a gente fez, que era a Copa V60, virou um outro campeonato, e aí isso meio que mostrou a gente, né, o trabalho que a gente vinha fazendo. E aí em 2022 eu fui o coordenador do Campeonato Brasileiro de Barista. O Campeonato Brasileiro de Barista, na realidade, são campeonatos de barista, são 5 categorias, não é só uma categoria de campeonato. E eu fui o coordenador do campeonato de barista mesmo, que é o cara que tem 15 minutos para fazer 4 expressos, 4 bebidas com leite, 4 bebidas de assinatura não alcoólicas. Quantos minutos? 15. Meu Deus. E ele precisa falar do café, ele precisa contar a história do produtor, ele precisa saber quais são, o que ele vai entregar, né, do ponto de vista sensorial. Ele é julgado tecnicamente, ele é julgado pela apresentação que ele faz. Os juízes desenvolvem um papel muito parecido como se fosse o consumidor, como se o consumidor estivesse dando uma nota de tudo que você faz. Quase um triatlo, uma maratona, então. Então assim, é bem complexo, e eu tive essa chance de ver os campeonatos lá fora. Então em 2018 eu trabalhei no World Coffee em Amsterdã, que era a final do campeonato mundial, onde a Agnieszka, que foi a campeã no momento, e lá caiu a minha ficha que os campeonatos eles servem da mesma forma que a Fórmula 1 serve para os carros. Tudo que tem na Fórmula 1 em algum momento
alguém vai usar na indústria automobilística, né? Então hoje, se a gente usa cinto de 3 pontos, se a gente usa freio ABS, se eu uso KERS, tá tudo relacionado com tecnologia, com desenvolvimento. E para a parte de barista é tudo igual. Então, quando você vem na cafeteria, hoje eu faço expresso seguindo o que o manual e o regulamento do campeonato mundial fala para a extração de um bom expresso. Qual que é a descrição que eu tenho que dar? Se a gente está falando de 98% do café é água, qual que é a água que eu vou usar? Então eu vou usar filtros específicos, porque no campeonato eu tenho água preconizada, qual que é a melhor água, né? Então essa parte do backstage me deu a chance de agora em 2023 estar no time de juízes sensoriais do Campeonato Brasileiro, né? E para mim é um negócio super, sim, tipo, diferente, porque não tá no meu meio, eu não gosto muito da questão da competição, do lado competitivo, eu não tenho muita paciência. Você não pensou em ser competidor? Não, porque eu acho que, assim, o cara que é competidor, ele tá buscando um conhecimento e mostrar esse conhecimento para todo mundo. Eu tô muito mais focado hoje, tipo, na qualidade final que eu tenho, de não ter a preocupação de estar sendo julgado o tempo inteiro. Então eu não queria ter essa pressão, assim, eu quero que seja leve, fluido. E aí, ser juiz do Campeonato Brasileiro esse ano me deu uma perspectiva, uma visão completamente diferente, né? Porque a gente precisa explicar para o consumidor em geral e para a cadeia do café, para a comunidade, que o trabalho do barista, ele precisa ser melhor explicado, né? E o campeonato é a melhor maneira, porque a gente consegue resumir em 15 minutos, avaliar a performance dele no geral, que é o trabalho que ele faz no dia a dia. Então o cara que vai para o campeonato, que desenvolve uma apresentação ruim, mediana, a gente já entendeu que talvez no dia a dia ele não consegue ter todas as práticas de excelência, né? E no Brasil, infelizmente, a gente não tem um plano para construir um campeão de barista, juízes internacionais, né? Então, assim, foi uma experiência legal porque me deu uma visão ainda maior do que eu já estava vivendo como do lado da organização, participando, né, coordenador técnico da Semana Internacional do Café, para a coisa funcionar, coordenador do Campeonato Brasileiro de Barista. E hoje eu consigo ter uma, né, depois desses 4 dias lá, a gente... Falei pra Aline que a gente mudou a chave, assim. Tipo, então, mudou, né? O que aconteceu aí? Eu acho que a gente conseguiu perceber, na realidade, o quanto que é importante a avaliação final de quem senta, né? Porque tem alguém que paga uma conta. E isso tem a ver com a hospitalidade que você falou? Tem. Eu achei incrível, porque olha, você vê, eu tô num mundo, mas eu não tô parte desse mundo. Eu vi você falando sobre isso, e essa hospitalidade é a maneira como você entrega, é o servir. É o servir, né? Como que eu sirvo, como que eu me comunico, como que eu me expresso, que tipo de informação que eu posso e não posso dar, né? Pra confundir ou ajudar a clarificar uma ideia. Então, uma parte toda da competição está relacionada com isso, né? Porque a hospitalidade no final é servir uma boa xícara de café, só boa é o suficiente, porque as notas são de 0 a 6, sendo inaceitável a bom com uma nota 3, excelente com uma nota 5 e extraordinário com uma xícara 6. E aí? E o que é um café extraordinário? O café extraordinário, ele é, na realidade, tipo, a somatória de todas as informações que a gente tem sobre aquele café, né? Então, quando eu vou avaliar um expresso, por exemplo, do ponto de vista do campeonato, a primeira parte da ficha a gente avalia sabores. O quanto que a experiência de sabores foi boa, de 0 a 5, de 0 a 6. Para ser o café que é o campeão do Campeonato Brasileiro de Barista, que vai representar a gente no Campeonato Mundial, né? Quanto que esse café tem que ter? É aceitável ele ser só bom? O café que vai representar a gente lá? Ou ele tem que ser extraordinário? Mas para ser extraordinário é uma somatória, né? Então, a minha avaliação de sabores, ela precisa seguir quanto de amargor tem. Esse amargor nunca é bom, é quanto menos, porque amargor, de certa forma, deprecia a bebida, né? Tipo, tira a qualidade da bebida. Quanto de sabores tem, quanto de doçura, que tipo
de doçura que tem esse café, o que ele te lembra, o que ele te remete, quais são os aromas e as fragrâncias que ele pode apresentar na xícara e que tipo de acidez que ele vai oferecer. Com essa informação, a gente vai chegar nos outros descritivos e aí vira uma coisa extremamente técnica. Tá? Então, a gente fala de sabores, a gente fala de descrição tátil. Né? Então, no outro episódio, a gente falou assim, o café tem uma finalização tátil longa, né? Uma finalização longa. Isso é tátil, é o quanto que o corpo completa a boca, o quanto que ele se prolonga na boca. É bom, é de qualidade, porque eu posso ter Sim, um café, uma finalização, um defeito que tá ali na tua boca. Uma extração do competidor fez uma extração e errou durante a extração por algum motivo. Provavelmente a nota técnica dele está comprometida porque o juiz técnico que avalia a técnica já pegou que teve um erro e vai ser a prova do crime, vamos dizer assim, com o café, vai ser a hora que eu provo, porque eu vou ter certeza. E aí a gente troca muito durante as deliberações de nota, o que aconteceu aqui? Por que é 4 e não é 5? E vocês conversam? A gente conversa, porque durante a apresentação a gente não troca, né? Então, são 4 juízes sensoriais, 2 juízes técnicos e 2 juízes sombra, que olham tudo o que está acontecendo e anotam tudo para relatar depois pra gente toda a descrição. Porque na hora, você imagina, 15 minutos, o competidor fala assim, o café vai ter notas sensoriais de abacaxi, maracujá, finalização longa, acidez málica. E aí ele sai falando tudo, e eu vou anotando, pra dar tempo depois de avaliar a bebida e ver se casa, porque a descrição que ele faz pra mim é julgada. Porque se ele fala pra mim que tem finalização longa e tem finalização curta, ele não entendeu o café. Deu ruim. E aí a gente precisa, né, quando chega na deliberação do juiz, a gente pega todas as notas, a gente passa as notas para o juiz principal, que é o head judge, e aí ele vai falar pra gente, ok, as notas estão anotadas e eu quero que vocês discutam o porquê das notas. E a gente tem que justificar. A nota é 4,5 por isso, do ponto de vista técnico, assim. E aí a gente discute com todos. Gente, eu já fiquei tensa, só de imaginar, eu já me tive um negócio meio adrenalina. E aí a gente vê o quanto que isso é importante na xícara, porque a gente vê que o que acontece na parte técnica ser refletido na xícara. Então, muitas vezes a explicação de uma nota baixa de expresso ou de uma bebida com leite num drink de assinatura é um erro técnico que ele fez, né? Uma mistura mal batida na coqueteleira para um drink de assinatura, uma bebida de leite com leite vaporizado da forma errada, né? Ou não chegou no ponto que ele queria e a bebida não trouxe a doçura que ele estava falando porque não chegou na temperatura certa. Então, o campeonato de barista, ele serve pra gente entender qual seria o melhor caminho que eu tenho para servir um café na xícara, sem esquecer todas aquelas premissas anteriores que a gente falou, que é quanto de sustentabilidade social, econômica e ambiental ele traz. Porque não adianta nesse rolê todo a gente não entregar café sem o nome do produtor. Café especial sem nome do produtor é especial para quem vende, não é para quem toma. E nossa, essa é uma frase boa. Eu boto muito, a gente tá batendo muito nisso aí, café especial sem nome de produtor não é especial para quem toma, é especial só para quem vende. A gente precisa essa é a realidade que a gente quer mudar, né? Acho que então é isso, Daniel. Muito obrigado. É corrido, mas a gente, né, super agradece a possibilidade de falar um pouquinho disso, porque é super importante para as cafeterias e para os baristas, para os mestres de torra que querem estudar para melhorar a questão de hospitalidade e informação do café. Os campeonatos são um mecanismo de aprendizado. Não, eu achei incrível, eu acho muito, muito rico isso, porque cada vez a gente vai tendo mais acesso. E agora, com esse projeto da gente levar cada vez o café do produtor mais próximo do consumidor final e fazer essa conexão com quem está servindo o café, eu acho que esse é um universo que a gente tem que começar a explorar, entender e começar a traduzir ele para que os produtores também tenham acesso. Eu acho que é essa a função, e eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir pensar aí mais prosas que a gente precisa ter para a gente fomentar esse tipo de conteúdo. Legal. Obrigada. Obrigado, viu? Até.